Olá, professores, professoras. Eu sou a Sandra Dorazo e eu tô aqui para falar um pouco para vocês sobre a base e como ela impacta as nossas aulas de inglês. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção para vocês era sobre a organização da base, que é nesses eixos de práticas de linguagem. Então, isso eu acho que é um avanço bem interessante para nós, então esses são os eixos que estão aí, isso aí é tirado da própria base, né? Então, oralidade, leitura, escrita, conhecimentos linguísticos, ou seja, ela transforma o nosso objeto de aula em práticas de linguagem. O que ela está dizendo para a gente é, então o que vocês vão ensinar para os seus alunos é falar, escutar, ler, escrever, e para isso eles têm conhecimentos específicos de vocabulário e de gramática que vêm a serviço dessas práticas de linguagem. Acho que isso é um avanço bem legal. Aí a primeira coisa que nos ajuda a falar, então eu vou organizar as minhas aulas, meu currículo, não mais por tópicos da gramática, mas por práticas de linguagem. Então, acho que a grande palavra que eu teria para dizer para vocês é situações comunicativas. Vamos colocar os nossos alunos, então, para usar a língua, para praticar a língua, se comunicando. A situação comunicativa sempre, então, implica ter alguém falando ou escrevendo alguma coisa para o outro alguém. O nosso aluno tanto pode ser aquele que produz, como aquele que recebe, mas sempre tem um propósito, tem uma comunicação, é para fazer alguma coisa, né? Então, acho que essa é uma das primeiras coisas legais. Outra coisa que eu trouxe aqui para chamar a atenção para vocês, deixa eu ampliar aqui, é como a progressão da base anda, né, ao longo dos anos. Então, por exemplo, aí, se a gente pensar no eixo leitura, esses são os trechinhos do sexto e do sétimo ano, é interessante ver que no sexto ano começa com as primeiras estratégias. Identificar o assunto de um texto, reconhecer sua organização, localizar informações específicas. É isso. Não precisa entender todas as palavras, não precisa já saber todas as palavras, a gente não precisa dar para os nossos alunos só textos que eles conheçam todas as palavras, então não precisamos simplificar os textos, a gente pode dar para eles textos normais de circulação social, porque o que eles vão fazer com esses textos é isso, é identificar, é reconhecer a organização, é reconhecer palavras cognatas, é começar com as estratégias para que eles fiquem capazes de ler ao longo da escolaridade. Aí a gente vai vendo, por exemplo, no sétimo, bom, então já sei identificar o assunto, já sei localizar a informação, já sei usar as palavras cognatas a meu favor que eu aprendi no sexto, agora eu preciso tentar identificar o sentido global, preciso relacionar as informações entre um parágrafo e outro, ou seja, a gente tá aqui com uma progressão interessante e, de novo, voltada para o uso, voltada para uma situação de comunicação. Eu acabei de dizer uma coisa, eu quero reforçar um pouco mais. Uma das coisas que eu acho bastante valioso e interessante e que a base nos ajuda é a usar os textos da forma como eles de fato são, e não essa simplificação que muitas vezes os livros apresentam, né? Textos que são falsos. Sei lá, eu já vi narrativas inteiras que só usam o presente porque eu ainda não ensinei o passado para os alunos, então não pode existir num texto, mas não existe isso, né? Quando a gente aprendeu nossa língua materna não era assim, as pessoas falavam com a gente usando todos os tempos verbais e as estruturas e não necessariamente a gente precisava saber, reconhecer, entender, mas a gente era capaz de participar dessa situação de comunicação. Então acho que a grande coisa que a base traz pra gente é isso, é o foco nas habilidades, e por justamente estar focada nas habilidades é que a gente então tem essa organização favorável das nossas aulas por situações de comunicação. Eu vou pondo os alunos para interagir. Isso é bem interessante também para lidar com a diversidade, né? Que a gente, na mesma situação de comunicação, um aluno com um pouco mais de repertório, ele usa esse repertório, o outro, ele ainda se apoia mais em modelos, em dicionário, em coisas assim, mas ambos estão fazendo a mesma coisa, eles estão ficando capazes de, então, como os exemplos que a gente acabou de dar, identificar a ideia principal, articular as ideias entre os parágrafos, enfim.
Tem uma última coisa que eu acho que é legal falar, ou seja, resumindo, deixa eu aumentar aqui para vocês verem, resumindo, é propor o uso da língua em situações comunicativas. Isso vai impactar também nos instrumentos de avaliação, eu não podia deixar de falar isso, né? Os instrumentos de avaliação, muitas vezes a gente tem situações de ensino interessantíssimas, comunicativas, usando textos reais, e daí a gente faz instrumentos de avaliação que nada mais são do que reprodução de listas, preenchimento de espaços. Então a defesa que eu faço é de que a gente faça os instrumentos de avaliação igual a gente fez as situações de ensino, ou seja, usando em contexto comunicativo, né? Então, se a gente fez coisas com áudio, a gente volta e faz também o sistema de avaliação com novos áudios, com os mesmos desafios, né, de prática de linguagem. Então, um bom ano para todos, aproveitem bastante, espero que curtam.